Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, numa altura em que deveríamos estar a outorgar um segundo pacote de medidas de centralização de competências que conferissem uma maior autonomia e poder de decisão às autarquias, estamos, 5 anos depois, inacreditavelmente, a discutir o mesmo processo de descentralização. A descentralização de competências, a reforma angular do Estado, nas palavras do agora Primeiro-Ministro missionário, a única reforma que este Governo teve o ensejo de avançar, por sua própria inépcia, ainda não terminou. A verdade é que o Governo tem desvirtuado e maltratado este processo, com uma discussão a conta-gotas dos diferentes diplomas sectoriais, com prazos diferentes para a sua entrada em vigor, com prazos sucessivamente adiados e prorrogados, com a passagem, sobretudo, de tarefas menores, sem dinheiro para as executar e, em muitos casos, com prazos e regras impossíveis de cumprir, com um processo, ora forçado, em que a maioria dos municípios aceitaram a transferência de competências por imposição legal, ora com um lamentável processo sob a égide da ameaça da perda de fundos comunitários. Senhora Ministra, nas áreas mais complexas, na saúde, educação e ação social, foram precisos os 2 acordos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que, apesar de minimalistas, nem assim o Governo tem sido capaz de os cumprir integralmente. Um incumprimento que está a pôr em causa a sustentabilidade financeira das autarquias locais. Estamos a falar de dezenas de milhões de euros em atrasos nos reembolsos das despesas efetuadas, na falta de pagamento dos acertos do final do ano, a que se juntam os milhões de euros que os municípios vão ter de dispor dos seus orçamentos para construírem ou requalificar unidades de saúde perante a manifesta insuficiência das verbas do PRR alocadas para o efeito. Senhora Ministra, uma verdadeira descentralização pressupõe que as autarquias recebam os mesmos recursos financeiros detidos pela Administração Central para poderem prestar um melhor serviço público e não o mesmo serviço público. Pressupõe que o Estado honre os seus compromissos a tempo e a horas e pressupõe fiscalização mínima sobre o exercício das competências descentralizadas e não fiscalização máxima. A este propósito, curiosamente, a Sra. Ministra dizia em tempos que tinha dificuldades, e nós também as temos, em entender que se passassem competências para as autarquias locais para depois as fiscalizarmos no sentido de apurar se o dinheiro transferido pelo Estado correspondia às despesas reportadas. Mas depois, Sra. Ministra, depois o que nós vemos na proposta do Orçamento de Estado é apenas o agravamento da penalização das retenções da descentralização em caso de incumprimento do dever de informação, um dever de informação que se impunha fosse desonerado. Mas isso não aconteceu. E isto, Sra. Ministra, do nosso ponto de vista, é inaceitável. Como é inaceitável que o Governo, ou que um Governo que cultiva a fiscalização máxima dos municípios e das autarquias locais no seu todo, seja o mesmo que queira, pelo menos aparentemente, pôr termo à Comissão de Acompanhamento do Fundo de Financiamento da Descentralização, criada exatamente para escrutinar a adequabilidade das verbas transferidas e identificar eventuais necessidades de reforço. Mas, Sra. Ministra, a desconsideração dos autarcas na proposta do Orçamento de Estado, infelizmente, não fica por aqui. Veja-se o exemplo do agravamento do IUC, acompanhada da apropriação de parte dessa receita, de uma receita até aqui inteiramente municipal. Ou, um segundo exemplo, o fim do regime fiscal para residentes não habituais. Estas propostas foram feitas nas costas dos autarcas. E nós não encontramos, nem vemos como possa o Governo dizer o contrário. Muito obrigado.